Você não percebe de repente como se uma lâmpada acendesse. Isso vai chegando devagar, silencioso, inquietante, como um vazamento no porão que você finge não ver até que o chão desaba. No começo é só um lampejo, um olhar que fica preso na sua cabeça como um espinho, um pensamento que você tenta sufocar com distrações e negação, mas ele não morre, ele apodrece, vai corroendo as bordas da sua realidade até que as rachaduras começam a aparecer. Você tenta superar, fugir, afogar isso em heteronormatividade, mas ele é paciente. E então, um dia, isso fica bem no meio da sua vida e diz: Parabéns, você é bissexual, bem-vindo à crise de identidade que você não pediu. Mas isso não é uma montagem emocionante de autodescoberta. Isso é bissexualidade, o que significa que no momento em que você admite, mesmo só pra você, você desbloqueia um novo nível de desconforto social, como se alguém te entregasse um crachá escrito: Oi, eu sou aquilo que seus pais fingem que não existe. Você gosta demais de um gênero. Isso é suspeito. As pessoas começam a te olhar como se você fosse beijar todo mundo na sala. Você não tem lugar nem na mesa dos queer, nem na dos hétero. Te dão uma cadeira dobrável e mandam sentar no corredor. Você não é uma pessoa. Você é uma reviravolta de roteiro, uma piada, uma fase da qual alguém esqueceu de sair. Tudo sobre a sua existência vira interrogatório. Toda amizade parece flerte. Todo término é prova de que você é instável. As pessoas agem como se a bissexualidade fosse só a porta de entrada para um caos total, como se sua atração fosse uma ladeira escorregadia rumo ao colapso moral. Num momento você está de mãos dadas com alguém. No instante seguinte, a sociedade está pegando fogo. Você namora alguém do gênero oposto e, de repente, é reabsorvido pela heteronormatividade como se nada tivesse acontecido. Namora alguém do mesmo gênero, aí você entra pro clube LGBTQ, mas só se prometer continuar explicando por que você não é só gay. De qualquer jeito, sua identidade está em período de experiência. Ninguém acha que é permanente. É o equivalente de orientação sexual a uma tatuagem temporária. E os espaços queer nem sempre são melhores. Algumas pessoas te tratam como uma ameaça, como se você fosse infiltrar os espaços sagrados delas com seu desejo impuro por vários gêneros. Você nunca é queer o suficiente, ou parece hétero demais, ou tá só experimentando, que é o jeito educado de dizer que ninguém confia em você. Você passa metade do tempo se desculpando por não ser monossexual, como se tivesse cometido fraude de identidade. Tentar explicar isso é um pesadelo. Se abre a boca e as pessoas ouvem o que querem. Para alguns, ser bissexual significa que você tá sempre com tesão. Para outros, significa que você é indeciso, não se compromete e é emocionalmente instável. Nunca é um: "Ah, legal, você é bi". Sempre é um: "Interessante". Isso explica tudo. Você vira um alerta ambulante, uma história de terror de aplicativo de namoro prestes a acontecer. Namorar é uma aposta com chances péssimas. Se é demais pra algumas pessoas, é de menos pra outras. Você leva um ghosting por ser honesto, é fetichizado por ser aberto e julgado como se estivesse fazendo teste pra seita da pureza. Tem gente que age como se você estivesse traindo só por existir. Você não é um parceiro. Você é uma ameaça ao senso frágil de controle deles. Você se assume e as pessoas reagem como se você tivesse acabado de dizer que a lua é falsa. Confusão, descrença, sobrancelhas preocupadas. Eles começam a reescrever todo o seu passado em tempo real, vasculhando seus relacionamentos como peritos forenses. Eles querem provas, evidências, uma declaração assinada. E se você não entrega, eles declaram julgamento nulo e te condenam à invisibilidade. Eventos de família viram performance artística. Se aparece com um parceiro e todo mundo recalibra sua identidade na hora. Eles acham que sua identidade queer desaparece no segundo em que você dá a mão para alguém de outro gênero. Você é recebido de volta como um hétero pródigo ou é evitado como uma polêmica ambulante. De qualquer jeito, é como o seu primo esquisito que entrou para uma seita que ninguém entende. Você é apagado tantas vezes que começa a parecer algo cirúrgico, nas conversas, nos programas de TV, nas suas próprias memórias. Você ouve pessoas hétero dizendo que você só tá passando por uma fase rebelde. Você ouve pessoas gays dizendo que uma hora você vai escolher um lado. Todo mundo fica esperando você tomar uma decisão, como se você fosse um candidato político, não uma pessoa. Você é invisível até que alguém precise de um bode expiatório. Aí de repente você vira o símbolo da traição. Você é o motivo pelo qual o ex deles traiu. Você é o exemplo do que não fazer, o narrador não confiável da própria identidade. Você existe num estado constante de ser demais e nunca o suficiente.
Os estereótipos grudam em você como mofo. Você é visto como alguém em quem não se pode confiar, hipersexualizado, inconstante. As pessoas acham que você só quer causar drama, como se toda a sua existência fosse pro entretenimento delas. Você vira um personagem de uma história que não escreveu, geralmente o vilão ou o personagem sexy que some depois do terceiro episódio. Se você aponta isso, se menciona a bifobia ou diz que tá cansado de ser apagado, as pessoas agem como se você estivesse sequestrando a luta, como se bissexualidade fosse só um pequeno incômodo. Dizem que sua situação não é tão ruim assim. Você tem sorte porque pelo menos consegue se misturar, como se esconder quem você é fosse algum tipo de recompensa, como se ser apagado fosse melhor do que ser odiado. Espera-se que você se explique constantemente. Ser paciente. Seja educativa. Sorria enquanto alguém destrói sua identidade em tempo real. Você se torna um departamento de relações públicas de uma pessoa só para bissexualidade, tentando gerenciar uma marca na qual ninguém quer investir. Você deve torná-lo palatável, limpo, compreensível, digerível, sem arestas. E a manipulação psicológica? Ah, é de nível industrial. Você começa a se perguntar se tá fingindo, se inventou tudo, se precisa merecer esse rótulo acumulando algum tipo de comprovação romântica. Se questiona cada atração, cada escolha, cada palavra. Porque quando o mundo lhe diz que você tá errado por tempo suficiente, você começa a acreditar nisso. Você tenta encontrar uma comunidade, mas é como vagar por uma sala lotada onde ninguém te enxerga. As pessoas olham direto por você, através de você. Você tá ali, mas não de verdade. Você é tolerado, mas não é celebrado. Você é incluído até que alguém precise impor limite. Você faz piada sobre isso porque, afinal, o que mais resta? Você faz piada sobre ser ganancioso, sobre não conseguir escolher, sobre sair com todo mundo e não confiar em ninguém. Você faz de si mesmo a piada para evitar virar alvo. Você ri do seu próprio pagamento para não doer tanto quando outra pessoa faz isso com você. Você passa ano desaprendendo a vergonha, tentando lembrar que você não tá quebrado, que sua atração não é um pecado, nenhuma estratégia, mas isso gruda em você. Em cada pausa antes de se assumir, em cada olhar ansioso para o seu parceiro em público, em cada conversa constrangedora com um médico, um amigo, um estranho que só quer entender. E justo quando você se sente firme, quando para de pedir desculpas por existir, alguém diz algo que faz o chão rachar de novo. Uma piada jogada fora, um desprezo casual, mais um lembrete de que, pro mundo, você ainda é uma questão em aberto, uma frase incompleta. Ninguém faz desfile pra você. Você não ganha músicas de amor nem especiais da Hallmark. Você recebe artigos de opinião e microagressões. Você não é ousado o suficiente pra ser rebelde, nem entediante o bastante pra ser aceito. Você é só inconveniente, um asterisco em toda conversa. E o mais doentio, você ainda quer ser visto, não ter pena, não ser sexualizado, só ser visto. Você ainda quer que alguém diga a palavra bissexual sem se encolher ou sussurrar. Você ainda quer segurar a mão de alguém sem ter que reescrever toda a sua identidade naquele momento. Você tá exausto de se defender, de explicar, de esperar que as pessoas acompanhem. Você tá cansado de te fazerem sentir como uma ilusão de ótica. Real se você apertar os olhos. Acreditável se você estiver namorando a pessoa certa, na hora certa, do jeito certo. Você existe no cinza, no ruído, no espaço que todo mundo ignora, e de alguma forma isso assusta as pessoas mais do que qualquer outra coisa.